Os 5 elementos da natureza, representado pela pentalfa sagrada, esta pentalfa, a estrela de 5 pontas, é a estrela que representa a presença de Deus em tudo que há. Não existe nada na natureza que não esteja impregnado com esses elementos. Se você colocar qualquer corpo na velocidade da luz ao quadrado, esse corpo se decompõe em energia pura, de modo que não há nenhum espaço vazio no universo. A ciência convencional procura se ocupar do físico, do que é visível, do que é palpável. A metafísica ocupa-se daquilo que não é visível, daquilo que não é palpável. Há muito mais no universo invisível do que no universo visível. E antes que nós fôssemos matéria, antes que nós ocupássemos um corpo na matéria, nós éramos, nós somos e continuaremos sendo energia. Porém, para que um corpo, enquanto um corpo ele é apenas energia, ele se manifesta basicamente em forma prânica, ou a energia do éter. A energia do éter, ou energia também chamada do rádio, né? Daí vem radiestesia, radiônica, onde nós nos relacionamos baseado nas forças eletromagnéticas, puro magnetismo. Quando você manipula um instrumento de radiestesia, você está manipulando a energia eletromagnética que move o pêndulo de um lado para o outro. Algumas pessoas pensam que é um espírito que está movendo o pêndulo, mas não é. É apenas a manifestação, a expressão, a resposta da energia eletromagnética que está, sendo traduzida em forma de respostas às perguntas que nós fazemos para aquele pêndulo. Então, como é que funciona isto? Eis que tudo que há no universo é energia, inclusive a própria matéria. A matéria, ela é uma energia condensada. O nosso corpo foi formado pela junção de vários átomos da natureza. Átomos de terra, átomos de água, átomos de ar e átomos de fogo. A junção desses átomos se dá de uma forma eletromagnética, e quem faz essa união ou separação é o éter, que se manifesta e se propaga em forma de ondas, frequências. Então você tem macro-ondas, micro-ondas, você tem ondas ultrassonoras, infrassonoras, nós temos ondas ultravioleta, nós temos ondas infravermelho. Então você tem uma gama enorme de ondas que propagam essa energia, fazendo com que elas se juntem num determinado espaço, dando lugar a um corpo material, tornando esse corpo visível. Na verdade, quando você me enxerga, você está olhando para o meu corpo, você pensa que está tudo junto. Na verdade, não, existe um espaço entre cada célula do nosso corpo, existe um espaço vazio, inclusive nos ossos do corpo. Por mais denso que um corpo possa parecer, existe um espaço entre uma célula e outra. E esse espaço ele é ocupado de forma energética e atômica. O átomo, que antes era considerado elemento menor, o indivisível, a ciência descobriu que existem os elétrons e as partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas, quando observadas, elas não se mostram presentes num determinado espaço, ou seja, elas se movem de forma que você acaba se perdendo acerca da localização delas. É o movimento dessas partículas, mostrando que nada é estático, que tudo está em constante movimento. Isto significa que em tudo que há na natureza é passível de mudanças.
é passível de transformação. Você consegue mudar uma situação em outra de forma automática ao interagir com essas partículas. E para que você possa fazer alteração atômica ou subatômica, é fundamental que você esteja numa frequência superior, porque os átomos, assim como a água, a terra, o fogo e o ar, são suscetíveis a uma influência psíquica e eletromagnética. Aquilo que nós falamos altera a substância, mas também altera a energia. Você sente quando entra num determinado ambiente se esse ambiente é leve ou é um ambiente carregado. Alguns ambientes você se sente bem, você sente a influência energética daquele ambiente. Acontece que átomos possuem afinidades com outros átomos, de forma que você acaba com o processo de repulsão e atração atômica, você acaba gerando atração e repulsão celular, você acaba gerando atração e repulsão de substâncias, de interesses. Então você acaba influenciando a nível mental, emocional, energético e inclusive físico. Pessoas que possuem uma certa afinidade áurica, de vibração, de frequência, elas tendem a se reunir e tratar de interesses comuns. Pessoas que possuem uma afinidade, pessoas que possuem uma frequência, uma vibração e, portanto, uma energia mais agradável, tende a atrair também pessoas, seres, situações, agendas. Então é o que você pensa, o que você sente, influencia fundamentalmente na qualidade da sua vida. Tratando dos 4 elementos, eu quero deixar muito claro. A terra, ela possui uma qualidade de firmeza, de sustentação. Ela te dá sustentação não só quando você está caminhando sobre a terra, sobre um determinado solo, como ela também te dá sustentação ao se alimentar. Então, quando você se alimenta de terra ou de alimentos ricos no elemento terra, como é o caso dos carboidratos, você está criando sustentação para o teu corpo. Quando você come alimentos ligados ao carboidrato, você come pão, arroz, batata, aipim, inhame, esses elementos que dão debaixo da terra, você está se alimentando daquilo que vai lhe conferir o sustento, segurança, pé no chão, sustentabilidade. O segundo elemento que eu tenho a citar é o elemento que molda, que se adapta, que é o elemento água. Quando você se alimenta de água presente nas frutas, você está, na verdade, criando dentro de você, do teu organismo, traduzindo para as células do teu organismo uma mensagem de adaptabilidade, porque a água é que faz fluir toda a energia ao longo do corpo. Os fluidos do corpo precisam estar em constante processo de circulação, porque quando você tem problemas de circulação, você tem problemas de muco, em alguma parte do corpo, algumas pessoas têm dificuldade de chorar, algumas pessoas têm menos lágrima que outras pessoas. Essas pessoas precisam ter um contato maior com as águas. Se você tem a pele muito ressecada, é fundamental que você consuma mais água, que você volte a entrar em contato com a água, porque está fazendo falta a água no teu corpo. E isto é péssimo, porque águas paradas são águas que tendem a apodrecer. As mágoas, pessoas que guardam rancor, ressentimento, mágoa, essas pessoas têm dificuldade de lidar com o elemento água. Da mesma forma, a pessoa que tem dificuldade com a terra são pessoas que têm dificuldade de prosperar. Pessoas que têm excesso de terra são pessoas excessivamente materialistas. Eventualmente a pessoa tem uma artrose, uma artrite ou até mesmo um câncer porque ela tem excesso de terra no seu corpo.
A terra está muito ligada à doença, né? Quando ela está em excesso. As doenças físicas estão muito ligadas. Daí vem o diabetes. O diabetes é devido ao excesso, ao consumo excessivo de carboidratos. Então vamos lá, se a terra ela também proporciona transformação, ela também tem um potencial de gerar e gerar prosperidade e riqueza, entende? Então porque a riqueza é um constante processo de morte e renascimento. Se você não se desapega de algo, eu me lembro que uma vez o orixá disse para mim, quem segura o que tem não está com as mãos abertas para o que vem. A necessidade de se desapegar, de não estar excessivamente apegado aos bens materiais e às pessoas, inclusive. Você quer mudar de relacionamento, mas você está apegado a um relacionamento passado ainda que seja com remorso, é uma forma também de apego. Então você está em defasagem com a terra e também com as águas. Terra e água tendem a se equilibrar, mas não pode um estar ocupando o espaço do outro, porque há desequilíbrio. Onde tem que ter terra, não pode ter água. Onde tem que ter água, não pode ter terra. Eu digo em excesso. Lógico que existem terras úmidas. Existem a água para fluir, ela tem que fluir por cima da terra, né? Ou da rocha. E aí nós falamos do elemento fogo. O elemento fogo, ele não perde a sua natureza em contato com nada, nem com a terra, nem com a água. E ele se alimenta muito do elemento ar. O fogo, ele está relacionado ao processo de transformação de qualquer situação, está ligado aos nossos processos digestivos, está ligado ao plexo solar e às vísceras, especialmente o fígado. O fogo, ele tem a capacidade de renovar e transformar qualquer situação. O fogo está ligado também à combustão, aquilo que nos confere a energia e o ânimo e a vontade de seguir adiante, de se dedicar a alguma situação. Uma pessoa que tem pouco fogo no seu mapa astral é uma pessoa que deveria se relacionar, encontrar como parceiro uma pessoa que possui esse elemento presente de forma a buscar esse equilíbrio. O elemento fogo, ele é fundamental para que haja mudança e transformação na vida de uma pessoa. A pessoa que não tem fogo tende a ser pessoas medrosas, amedrontadas, inseguras. O que eu aconselho para essas pessoas? Pegar sol, acender uma fogueira e ficar de frente para essa fogueira, tá? Isso é fundamental para que você possa reavivar o fogo dentro de si. As pessoas que não têm fogo também têm menos aptidão sexual. Veja a importância desse fogo, porém ele tem que estar na sua justa medida, porque se o fogo estiver fora do seu lugar, ele queima. Ele causa um verdadeiro estrago, um verdadeiro desastre. É quando você, por exemplo, tem aí, né, o refluxo gastrointestinal, né? Então você sente uma queimação, né? E isto é por quê? Porque você está em defasagem com o elemento fogo. O fogo está queimando onde não era para queimar. E ele está deixando de queimar no aparelho gástrico, onde ele deveria estar atuando. O elemento ar está ligado à comunicação. O elemento ar está ligado também ao movimento. A presença do elemento ar acende os fogos, né, do corpo. Como eu consumo o elemento fogo? O elemento fogo está presente nos alimentos picantes e nas gorduras, tá? Principalmente a gordura animal. Muito importante o consumo. Pessoas que têm problema de impotência sexual, falta de desejo, libido sexual, comer o bife de boi, porque o boi ele é um animal ligado ao elemento terra, que está ligado ao plexo solar. Mas o bife, quando você passa ele na chapa, ou quando você coloca ele na grelha, ou quando você assa ele como um churrasco, ou mesmo na frigideira, ele ativa o elemento fogo no teu próprio corpo. Então você comer um bom bife é uma das formas de você estar contribuindo para que você possa readquirir aí o seu vigor, a sua potência, né, o seu desejo sexual. Isto não ocorre de forma imediata, tá, gente?
Isto ocorre de forma lenta e gradativa e é importante que seja desta forma. Tanto é que você pode observar que pessoas carnívoras tendem a ter uma libido maior. São pessoas mais ligadas à carne, né? Como se diz. Para que você possa, né, se sentir aí com ânimo, com vontade de lutar. O outro elemento que eu tenho a citar é o elemento ar. O elemento ar, né, do Feng Shui, você tem Feng, que é o ar, e o Shui, que é a água. O elemento ar, ele é um elemento que tem muita afinidade com o Akasha. O Akasha, ele é o éter, ele está ligado ao prana, a energia que permeia tudo e a todos. Entretanto, para que você possa trazer o conhecimento do prana, o conhecimento superior para o teu corpo, é fundamental que isso aconteça através do elemento ar, que é o processo de comunicação. Você fala através do ar, né? E o som chega até o seu ouvido. A pessoa que tem falta de ar, né? Ela perde a vitalidade, porque o ar é o elemento físico mais rarefeito, mais sutil que existe, e portanto é aquele que faz o processo, né, de distribuição da energia prânica por todo o corpo. Então, se você não tem um ar puro para respirar, você está, né, condenado cedo ou tarde a uma doença fatal e até a própria morte. Você pode ficar dias sem comer, você pode ficar dias sem beber uma água, mas você não pode ficar segundos sem respirar. Eis a importância do ar. O elemento ar, ele está presente nas folhas, assim como o prana. Então é fundamental que você respire um bom ar. A melhor hora para você obter o elemento ar é juntamente com o elemento prânico, que é o mais importante de todos os elementos, é esse que confere a saúde do corpo físico. A saúde está presente no prana. É o prana quem cura todos os elementos e reorganiza e reequilibra todos os elementos dentro do nosso organismo. A energia prânica obtida através do pranayama, né, da respiração yogi, e de preferência em contato com a natureza, caminhar na beira do mar, né, para você pegar aquele oxigênio, né, principalmente nos horários 6, 7 horas da manhã, quando o sol está nascendo, você dá uma caminhada na areia da praia, dá um mergulho no mar. Isto é excelente para você obter energia prânica e consequentemente o elemento ar. Como você está ali pisando na areia, você está em contato com a terra. Como o sol está nascendo e batendo na tua cabeça, você está em contato com o elemento fogo. Então, caminhar na areia da praia às 6, 7 horas da manhã é tudo de bom para você reequilibrar, né, e remodular essa conexão com os elementos da natureza. Uma outra forma também, eu não tenho praia, mas eu tenho uma cachoeira. Então você caminhar na cachoeira, principalmente caminhando, pisando sobre as pedras, é fundamental também para que você possa obter também esse reequilíbrio. Tá certo? Comer folhas verdes. Essas folhas são riquíssimas em prana e também no elemento ar. Elas vão possibilitar todo um processo de rejuvenescimento celular e de fortalecimento da sua conexão com o seu eu superior. Shalom.
Yana ya we know yana hey ne Yana ya we know yana hey ne Yana ya we know yana ya we know Yana ha ya we know hey ne Yana ya we know yana